Casamos, mas ele leva a vida de solteiro. O que é que pode estar acontecendo dentro do teu casamento pro teu marido preferir sair com os amigos dele e não com você, e não passar tempo com você? Aquele marido que sai pro jogo, tudo bem sair pro jogo, tudo bem jogar com os amigos, mas que ele volta 4 horas da manhã, que ele volta no dia seguinte, que você não sabe mais do paradeiro dele, que ele não responde nada por horas, você não tem certeza de onde ele está. Essa é a vida de solteiro que muitas vezes alguns homens, alguns maridos continuam levando mesmo após casarem. O problema maior dessa vida de solteiro, estando casado, claro que ela não é compatível com a vida de casado, mas o problema maior é porque normalmente essas pessoas, elas têm uma imaturidade de não conseguir abraçar o lado da vida de casado que ela desejou casar. Essa pessoa deseja estar com você, deseja casar, mas ela não consegue abrir mão daquilo que ela vivia antes. Essa pessoa não consegue abrir mão da liberdade que ela tinha na vida de solteiro. E eu não digo aqui que você, mulher, que você, esposa, precisa ficar vigiando o teu marido, precisa ficar controlando onde ele tá, vai colocar um chip, vai colocar um aplicativo para saber onde ele tá. Não faz isso, porque isso começa a virar uma neurose. Você começa a ficar louca da tua cabeça, você começa a ficar a pessoa que tá perdendo a razão, você perde a tua razão dentro da relação, que vai gerar discussão, isso com certeza vai gerar discussões, já deve ter gerado brigas dentro do teu casamento. Então você perde a razão, você vira a louca, você vira a louca que quer vigiar o teu marido o tempo todo. Então não vai nessa onda, não vai nessa onda de que você precisa ficar sabendo de tudo, que você precisa saber onde ele está o tempo todo. Mas ele precisa sim, ele deve a você o respeito de chegar mais cedo em casa, ele deve a você o respeito de responder, não passar tantas horas sem falar com você, sem responder no WhatsApp. Ah, mas eu tava jogando. Tá, mas você tava jogando o tempo todo? Será que não tem um time ali que fica de banco, de reserva para trocar? Tem um momento que você vai parar ali e trocar? Ah, mas será que tem problema ele beber uma cervejinha ali enquanto ele vai pro racha? Não tem problema ele tomar uma cervejinha. O problema é se ele chegar embriagado dentro de casa. Se ele chega embriagado em casa, se ele chega 4 horas da manhã, se ele chega 6 horas, se ele chega no dia seguinte. Isso não é hora de um homem casado chegar em casa. E ele precisa entender isso. E ele precisa entender isso não com você querendo ser a mãe dele e dizer a ele como é que deve ser feitas as coisas, mas você exigindo respeito, exigindo o comportamento que ele precisa ter como homem casado e como homem casado com você. Então, cuidado também na forma que você vai falar, porque isso é outra coisa que vai gerar mais discussão e provavelmente não gera o entendimento dele. Você não vai simplesmente chegar no dia que ele foi lá pro futebol e que ele chegou 3 horas da manhã ou sei lá que horas, e você vai esperar ele lá acordada. Quando ele chega, você vai dizer: isso é comportamento de homem casado? Eu exijo um respeito, eu exijo que você me respeite, que você faça isso. Não é essa forma de falar. Encontre outro momento em paz, momento tranquilo. Diga como isso afeta você. Não o que você se sente insegura. Não é porque você se sente insegura. Mas isso não é um comportamento de um homem casado. Que ele olhe para os outros homens que são casados e que respeitam as suas esposas. Ah, mas se ele disser que todo mundo que está lá no futebol é casado e faz a mesma coisa. Mas esse não é um bom exemplo de grupo que ele deveria andar, esse não é um bom exemplo de homens casados com quem ele deveria andar, esse não é o melhor grupo de amigos que ele poderia ter. E não digo aqui pra você detestar os amigos dele. Também isso vai ser ruim, vai ser pior se você começar a não gostar dos amigos dele, a criticar, achar ruim toda vez que ele vai sair com esses amigos. Traga ele para um grupo de amigos mais ordenado, mais sóbrio. Não digo sóbrio só de bebida, mas sóbrio de comportamento. Sóbrio de comportamento, homens responsáveis, trabalhadores, que não vão chegar de madrugada em casa porque tem que trabalhar no dia seguinte, porque tem filhos para cuidar, porque se preocupa com a sua esposa, não com a sua esposa. Então, vamos ali ajudar o teu marido a crescer, a ser melhor. E não apenas ficar reclamando, e não apenas ficar brigando, porque isso vai gerar um afastamento de qualquer forma. Isso gera um afastamento, gera mágoas, gera feridas entre vocês dois. Mas se mesmo assim ele prefere sair com os amigos e não passar um tempo comigo, mesmo assim ele prefere estar com os amigos, a sair ali com a nossa família, ou a sair só nós dois, o que você pode fazer, o que você precisa fazer? Ele ainda está nesse entendimento da imaturidade, como eu disse. Ele ainda está na imaturidade de não querer largar aquela vida que ele tinha antes. De não querer largar aquela vida de liberdade, aquela vida de ele fazer o que quer, de ele estar onde quer, sem nenhuma responsabilidade para com a outra pessoa que ele assumiu compromissos publicamente, muito provavelmente. Então, se ele assumiu esse compromisso público com você e tudo mais,
Você não vai, assim, exigir, falando tudo isso, como eu falei, da mesma discussão ali de ele chegar tarde em casa, mas você vai pedir, vai dizer: olha, amor, eu sinto falta de nós dedicarmos mais tempo a nós dois. Eu sinto falta de nós dedicarmos, não é, eu sinto falta de você fazer isso. Eu sinto falta de você porque você só faz isso, você só sai com seus amigos, você não quer. Não. Eu sinto falta de nós dedicarmos mais tempo ao nosso relacionamento. De nós dedicarmos mais tempo a estarmos só nós dois. De nós curtirmos mais a presença um do outro, estarmos juntos. De nós curtirmos mais também sair com tais outros amigos que nós há muito tempo não saímos, que nós não vemos. A dedicar mais um pouquinho de tempo à nossa família. A nossa família como um todo, a nossa família, nossa mãe, nossa sogra, né? Minha mãe, sua mãe. A dedicar esse tempo a elas também, a dedicar, enfim. Precisa falar direito, precisa saber se comunicar. Comunicação sempre, praticamente sempre, é uma pedra de tropeço na vida do casal, porque o casal não consegue se comunicar direito, não consegue se entender, e aí, consequentemente, vai gerando mais confusão e não consegue resolver essa confusão, esse ninho, essa bola de lã ali que virou um nó gigante que vocês não conseguem mais desatar esse nó, porque a comunicação foi se desenrolando não, né? Foi se enrolando em coisas cada vez mais difíceis de trabalhar. Então, começa com a comunicação, trabalhando a comunicação, começa trabalhando a tua paciência para não falar sempre coisas indevidas em momentos indevidos, e aí, assim, você consegue conversar com teu marido para ajudá-lo a crescer e não ser só uma pessoa crítica, chata, que ele não vai aguentar e que ele não vai querer estar perto, porque mais vai afastá-lo, mais ele vai querer estar com os amigos. Ele precisa crescer na maturidade e tudo mais, mas você também precisa saber que você também precisa mudar, você também precisa ter um jeitinho mais legal, um jeitinho que ele vai querer desejar, ele vai desejar estar mais com você, ele vai desejar estar mais na sua companhia e não ficar apenas com esse grupo de amigos. Então, tudo isso é um processo, um passo de cada vez que você vai tomar. Não é da noite pro dia, não é tudo muito rápido, que você também vai exigir de você paciência. Vai exigir de você paciência para lidar com o outro, paciência para solucionar os problemas da tua relação. Se você chegou até o final desse vídeo, eu te convido a compartilhar, a curtir, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e a ficar com um dos vídeos que vai estar aparecendo aqui ao lado para você trabalhar cada vez mais a tua vida amorosa.